começando de novo. Aqui, deixa eu ver que trecho é esse. Tá, trata-se de um texto preliminar. Aqui em espanhol tá assim, ó. Se trata de um conjunto de notas que não são sino um primeiro borrador. É escrito no inglês, tá assim também, ó. It's all first draft, primeiro rascunho. Rascunho. First draft, Aí aqui no material de primeiro. Esboço, né? esboço. Aí aqui no final, ali, ó, não viveu o suficiente para sintetizar e trabalhar. Aqui diz assim em With, espanhol: não viveu o suficiente como para selecionar e corrigir este material. em Selecionar e inglês diz, corrigir. Ali está sintetizar e sim. trabalhar. É um Aqui, detalhezinho, mas que difere, né? Sintetizar é uma coisa diferente, né? no inglês diz também excerpt. Excerpt, eu não teria que olhar aqui o que é. Except. Excerpt. É. Ali onde aqui E polir, polir. em polish. É. Sintetizar e trabalhar, e aqui selecionar e O corrigir vai trabalhar no bastante. sentido. Sim. Trabalhar até vai, né? O corrigir já distou Era bastante. bom ver no alemão ali, né? Tem sitzen, que deve ser sintetizar. No alemão, vocês estão vendo ali. Deixa eu ver se o alemão é antes, né? Tá. O alemão Uhum. é o que vem So, antes. sitzen. Não, já não tô achando o ponto certo aqui. Como sense. Tá. Não, vou deixar assim que eu não achei. Tá. O texto tá na tela, hein? Pera aí, só um minutinho. Deixa eu só olhar essa palavra aqui. Sichten. 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 Bah, podia ter vindo em inglês. Sign, sinal. Para ser aqui, dá para ser no inglês um sinal. Sinal. Deve ser o sentido do riscado ali, do draft, no caso. O rascunho. Tipo um esboço, né? Sim. Deve ser nesse sentido. Tá, mas deixa quieto. Tá. Vamos seguir então. Não é relevante aqui. Já botei. Aí, beleza. Tu enxerga bem? Tá lendo no Não, teu. pra mim tá ótimo. Eu tenho também espanhol. Posso ir lendo espanhol e traduzindo também. Dá pra Tá, fazer. tá, beleza. É que às vezes tem uma ou outra palavrinha. Vou ir aqui no espanhol, mas daí tu só vai seguindo aí, tá? Tá? Só que eu vou ler em português. Tá. As notas estão ordenadas em 4 partes. Isto. Uhum. Temos indicado as divisões correspondentes aí, aforismos, tal, né? Uhum. Cremos que constituiria a primeira parte sem indicação de. Aqui diz fechas. O que é fechas aí? Pera aí. Em qual tu tá falando? Tá, Tu sem tocou data. Sem data, o tá inglês. aí. Tá, eu vou ler esse aí, tu tá em mãos. Tá, a parte que julgamos ser a primeira estava escrita sem data. Em espanhol é sem fecha. Sem data, em 20 folhas separadas Uhum. de papel ao maço pautado. Interessante, 20 páginas, 20 folhas. As primeiras que eles julgaram ser. Wittgenstein deixou-as no seu quarto em casa de Enscombe, em Oxford, onde viveu, exceto no outono, quando fez uma viagem à Noruega de abril de 50 a fevereiro de 51. Uhum. Aí aqui é a Enscombe, conferir ali, Uhum. tenho Sim. a impressão de que ele as escrevera em Viena, onde esteve desde o Natal anterior até março, mas não consigo fundamentar esta opinião. A parte restante está nos seus livrinhos de notas, devidamente datados. Realmente perto do fim. Então, só um parênteses aqui rapidinho. Nada a ver com o assunto, mas só como é no inglês aqui, ó. I'm under the impression. Eu estou sob a impressão. Essa seria a frase que é traduzida. Eu estou sob a impressão de que ele tem escrito. E não eu tenho a impressão. Interessante, né? Sim. Eu estou sob a impressão. Ela está numa outra, Sim. uma outra camada e não em Tem um posse da elemento impressão. semântico totalmente Uhum. outro, né? Sim, Tá. mas segue, só um parênteses. Realmente perto do fim está sempre incluída a data da escrita. A última referência está justamente datada de 2 dias antes da sua morte, a 29 de abril de 1951. Né? Interessante que foi
Ele Até o estava último envolvido com dia. essa obra. Né? Uhum. Deixamos as datas tal qual como aparecem nos manuscritos. Contudo, a responsabilidade da numeração dos parágrafos pertence aos promotores da edição. Tudo Pode certo. baixar um pouco? By the editors. Claro. Aí, tá. Tá, já estava no final, né? Uhum. Pareceu-nos consentâneo publicar este trabalho isoladamente. Não houve seleção. Wittgenstein individualizou-o nos seus livros de notas como sendo um tema à parte. Interessante. Ali tem um Um errinho, tópico né? separado. Errinho ortográfico, cuja apreciação, ele começa falando, Apreciação. cuja Apreciação. apreciação ele parece ter Serginho. retomado. Apreciação. Apreciação, pô. Cuja apreciação ele parece ter retomado em 4 períodos diferentes durante esses 18 meses. Trata-se de um único e coerente tratamento do tema. Anscombe Van Wright, esse cara aí aparece bastante também. Uhum. Tá, agora dá pra ir lá. Então eu vou chamar de aforismo e não de itens, né? Porque eu não sabia se ele chamava de aforismo ou não. É, Cada item. que são ordenações dos editores, né? Sim, Não são dele, no caso. Essas notas deviam estar meio soltas, pelo jeito, né? Com as sim, folhas. imagina, é um trabalho também ordenar tudo, né? Bah, essa parte é complicadíssima. Tá, posso começar? Pode, vai embora. Vou comparando aqui se eu achar alguma coisa diferente. Se você, de fato, sabe que aqui está uma mão, admitiremos tudo mais. Tá, já o primeiro parênteses que, quando eu li isso aqui antes da aula, me chamou a atenção esse de fato aqui. E eu vim olhar e. Não, isso aí geralmente é força de Tem, expressão do tradutor, né? sim. Que é um problema. Ó, o espanhol tá assim, ó. Si sabes que aqui há una mano, te If you, consideremos todo o demás. não tem aquele de fato ali, né? Não tem. Esse de fato If you know, ele induz, né? Cria uma tendência. claro. Não é, não. Ele conota outra coisa ali, denota outra coisa não, Sim. que não tá no texto. Não dá pra tirar isso aí daquilo ali, Não. porque até E porque a influi, questão né? factual é o que tá muito ligado nessa questão. Tu não pode usar esse Sim. advérbio aí, né? Não pode interpolar isso aí na frase dele nesse momento aqui, que isso é caro, né? Não, mas um cara tão difícil e da filosofia da linguagem. Não é curioso isso? Tá. Então ele diz que admitiremos tudo mais. Aí aqui. Deixa eu ver. Tá, ele começa um. Não começa um parênteses. Aqui no espanhol tem um parêntese. Tá, mas de qualquer forma. Quando alguém diz que uma certa proposição não pode ser provada, evidentemente que não quer dizer que não possa ser derivada de outras proposições. Qualquer proposição pode ser derivada de outras, mas estas podem não ser mais certas do que a já mencionada. A este respeito existe um comentário interessante de Newman. Vou seguir. Pois é, não sei. Essa nota aqui, será que é dele? Acho que é, né? Qual nota? Essa nota que tem, esse parênteses. Sim, provavelmente sim. Penso que sim, que já estava incluído no texto, senão eles colocariam algum rodapé. Eu não sei que essa parte toda aqui, ela tá entre parênteses no alemão. Toda ela, no espanhol também. E no inglês não, nem no português. Aqui no O caso único é o. são dois trechos em parênteses, tanto aquele desde o por supuesto ali que Uhum. claro, ou óbvio. No início da edição em espanhol tá assim. E aí depois abre um outro parênteses para dizer alguma coisa a respeito do Newman e fecha de novo. Não é um parênteses enorme. Só. Sim. No inglês não tá, mas no alemão tá. Tá, vou seguir, tá? Vai. Tá, esse texto aqui é um texto que a gente vai ler e depois vai voltar. Né? Claro. Sim. Vamos seguindo. 2. Pelo fato de me parecer a mim, aqui eu vou ler espanhol também porque é bem diferente. Pelo fato de me parecer a mim, ou a toda a gente, que uma coisa é assim, não se segue que ela o seja. O que podemos perguntar é se faz sentido duvidar dela.
Que eu Tá, percebi, bom, são vários pontos, né? O primeiro ponto a sim. respeito da tradução é que só por esse parágrafo eu tenho a impressão que o tradutor tem como é que eu vou dizer, uma exigência estética, alguma coisa assim. Isso às vezes acaba comprometendo o texto, É, né? pode ser um cacoete, né? Isso, de parecer a mim, isso é muito da literatura. Me Me parecer a parecer mim a é mim. próprio da literatura, É, né? e é Ou a toda a redundante, né, de gente. certo modo. Aí É aqui uma ele coisa que pode ele está falar. incorporando, parece que ele está incorporando ao texto, né, Isso, uma, um rebuscado, assim, isso, que não é uma essa a ideia, né? elegância, né? É, Aí aqui, ó, o em espanhol tá assim, ó. Del hecho de que a mim, do fato de que a mim, eu vou ler como se fosse em português. Do fato tá. de que a mim ou a todos me pareça assim, não se segue que seja assim. Tu percebe que o texto assim ele perde um pouco de beleza, né? É, Só que ele mas fica não é, preciso. É aquela claro. história da precisão. Até tem um trecho do Ser Tempo que o Heidegger fala disso. Quando vai se aproximando de uma precisão cada vez maior, o texto tende a ficar mais. Como é que ele fala? Ele usa uma outra palavra assim. Não sei se é rígido ou endurecido, uma coisa, uma truculência. Cara, olha só, eu já vou deixa eu colocar parênteses já, que eu estou estudando Nietzsche, que aí, ó, o Nietzsche já diria, separaria, não diria, né, que pretensão isso aí, mas separaria o arquitetônico apolíneo Uhum, naquela estrutura literária como o ideal, né, da beleza, vamos dizer assim, sim, e o dionisíaco nessa outra forma, que sim. talvez não artificialmente metrificável, né, que o cara não possa talvez medir como Uhum, isso aí uma estética suprimida de sim, métrica, né, mas uma outra possibilidade de mais natural, o instintivo que é essa beleza diferente, é um estético sim. natural, né, É vamos um dizer estético, assim, mas não colocado. tem mais a ver com o expressar-se, assim. Não Mas que é mensurável, uma. né? Que nem como tu disse, né? E Isso. não algo que tu possa Colocar no molde atribuir. ali, né? Exatamente. Que é uma Isso aí expressão, na faz bastante verdade, sentido, né? deveria ser, né? Sim, O cara tá compondo aquilo ali no alemão, numa métrica própria dele, que talvez nem tenha uma métrica, né? Mas sim. que seja essa métrica da própria investigação dele. Né? Exato. Até Não. porque essa métrica não necessariamente é a métrica da língua. Pode ser Uhum, dentro da língua, daquele universo linguístico lá, tem as peculiaridades dele, né? sim. A forma como exato como ele quer colocar alguma coisa É. vai ser própria, né? Claro, tu pega, E meu, imagina aqui em português mesmo, quantos autores que a gente pega aí em texto bom, difícil, né? sim, Texto fodido assim mesmo. sim, Como fazer nele uma tradução e mudar sim. aquela composição original do cara. Isso aí é complicadíssimo, né, cara? Sim, a gente pode pegar o Alberto Caeiro, que é em português, muda Também. minimamente, né? Uhum, O uhum. Mário Quintana também, uma época eu lia uns livretinhos dele. Ele escrevia muito bem, muito, muito. Tu lembra, né? A gente lia o Sim, Proust sim. Claro, claro. e aquilo lá era a tradução dele. Fá, É. fui ler Proust em uma outra tradutora. Que impacto, que impacto. E ele é um cara que, imagina, se fosse traduzir os poeminhas dele, que ele escreve de forma bem rebuscada mesmo e própria, Sim. né? Cara, e cada palavra, né? Cada palavra é colocada no lugar que ela tem que ser colocada. Sim, Para compor a obra do cara mesmo, né? sim, sim. Naquele contexto dele, né? Por exemplo, Mário É, Quintana em bancos, com passarinhos, aquele clima todo ali que ele tá tentando claro. descrever, aquilo ali tem um sentido pra ele, né? Ele vai O pegar aquilo cara, ali e é uma. jogar lá pra daqui algumas pessoas de outras gerações, né? Sim. Vão ler lá no celular, né? Em uma outra língua, muito E impossível. isso dá. Na, em estética ainda, né? Essa estética da composição, né? Tipo, imaginando o Wittgenstein escrevendo lá, ele não é. O que eu quero dizer com estética? A forma, né? A Sim, forma de que ele vai colocando as palavras são as notas em que ele dispõe, né? A expressão do pensamento dele. sim, Então isso tem tudo um sentido, né? Porque não dá sim. pra. Não, eu entendo. E tem que problematizar a Sim, tradução nesse sentido, né? sim. De tentar remontar, pelo no mínimo, o caminho que ele faz sentido, sim. Sim, e quando começa a ficar muito elegante ou a gente percebe umas nuances assim, É, já dá pra desconfiar que o tradutor ele quer fazer daquilo ali uma coisa também dele, né? Tornar a parte sua, ou a grande obra de tradução dele, vai saber. ou uma exigência da edição também, né? Também,
Também. E essa parte a gente não vai acessar, mas Sim. pode ser. Tá, deixa eu ver se eu. Então o que eu notei aqui nessa outra Tá, tradução é que ela fica só, mais clara e enfática quando ela repete o assim, que diz assim, ó. tá, me repete isso. Vai lá. Do fato de que a mim ou a todos me pareça assim, não se segue que seja assim. Ele dá uma ênfase no assim ali para poder. Porque quando é mais elegante fica. Não se segue que ela ou seja. Sim. Aí se esse pronome colocado dessa forma não tem. Perde a ênfase, né? Mas ainda é compreensível, tá? Tá. Pelo fato de me Só, parecer a mim deixa eu... ou a toda a gente que uma coisa é assim, não se segue que ela seja assim. Tá bem parecido do inglês aqui. E só te falar uma outra coisa aqui, ó. Esse final, por exemplo. That it is so. Que isto é, ou seja, né? O is so, assim. No inglês, no alemão é dav. Dav é como tem o veta ali, que é o beta do grego. Só que no alemão, né? Dav es, não sei se a pronúncia é assim, mas Dav es so ist. Em inglês, that it is so. O inglês e o alemão são muito parecidos em várias coisas, isso é bem interessante. E vou te mostrar em outros elementos depois aqui outra hora. Por exemplo, das, né? Das ein, o, né? É o das e o, que é the, né? THE, são similares e tem várias outras palavras no alemão que são bem parecidas na estrutura deles. E eu ia dizer que o inglês e o alemão estão bem parecidos aqui. Eu tive uma leve impressão quando eu estava lendo ali o Heidegger e conferi alguma coisa no alemão só para ver, comparando as traduções do português com o espanhol e com a do Castilho, né? Aí, quando eu espiava qual era o termo alemão e tal, para ver se era uma expressão, como por exemplo no modo de fuga, né? Aí um botava mod de fuga, aí o outro botava modus de fuga, o outro botava só fugir. E aí eu fui ver no alemão e algumas palavrinhas, não essa aí especificamente, mas eu via que outras assim eram muito próximas do inglês, né? Uma outra assim. Sim. Percebi. Vários são bem parecidos. Bom, então ali ele tá dizendo depois o que podemos perguntar é se faz sentido duvidar dela. Tá. Sim. Isso aqui vai se abrindo depois. A gente tem que seguir no texto, porque o texto ele vai descortinando algumas coisas que agora não estão muito claras. Se, por exemplo, alguém disser eu não sei se existe uma mão aqui, poderia dizer se ele observa melhor. Essa possibilidade de cada um se convencer faz parte do jogo de linguagem. Aqui convencer em espanhol não está convencer, tá? É assegurar-se. Essa possibilidade de assegurar-se pertence ao jogo de linguagem. Aqui diz em inglês satisfying, né? Satisfazer. Possibilidade de satisfazer si mesmo. É parte do jogo de linguagem. É o que diz em inglês. O convencer é satisfazer-se. É diferente, bem diferente. Né? Sim. Teria que ver no alemão ali mesmo. Porque o satisfazer já não parece ter alguma relação com a argumentação, por exemplo. Né? Não necessariamente, mas o convencer-se já remete à retórica. Né? Ele tem uma implicação diferente. Tá, essa possibilidade de cada um se satisfazer ou convencer faz parte do jogo de linguagem. Representa uma de suas características essenciais. Isso aqui ele vai encaminhar para dar a entender que a gente concede alguma coisa quando... parece que é isso, né? Quando tem alguma certeza, uma convicção. Em algum momento eu tenho a impressão que ele vai começar a encaminhar para isso, que parece que a gente tem uma participação quando assume certa certeza. Isso vai colocado como problema. Não que isso seja uma postura adequada e tal, mas o texto em algumas partes mais para frente eu acredito que vai descortinar isso aí. Tá, mas olha só, eu até grifei ali, tá de amarelo, porque me parece que me parece não, tá escrito, né, ele coloca, né, representa uma das suas características essenciais, característica essencial do jogo de linguagem, então parece uma coisa muito ampla, né, aqui. Sim, né, talvez uma das características mais essenciais
a qualquer jogo de linguagem. E não só a isto aqui, né? Mas aqui eu não sei se ele está dizendo propriamente isso, assim, cada jogo de linguagem vai ter isso como essencial, isso quer dizer que é uma característica de todos os jogos. Parece que é uma condição essencial para algo ser um jogo de linguagem, ter essa característica, né? Senão não seria essencial. Então me pareceu bastante importante essa parte aqui. Convencer. Só que o convencer, Tá. não, mas que sentido ele dá? Se é o sentido de satisfazer, isso já está significando como é que as regras são assumidas num jogo de Sim, linguagem. é mais ou menos isso que eu quis te dizer, que é para Hum, onde ele parece estar apontando. A essa aceitação, a esse assumir, essa assunção aí. tá. Porque Mas ele vamos. disse como é que se algo é tão óbvio, algo pode parecer tão óbvio, mas talvez alguma pessoa não tenha essa impressão e se possa ali dizer, observa melhor. Então, parece que algumas pessoas podem ter uma forma, não digo uma capacidade, ou uma percepção um pouco diferente e essas que em alguma medida assumem aquilo ali e assumem por exemplo, um grau de obviedade, que a coisa é muito óbvia, né? Minha mão está aqui sim. Tá, mas vamos seguir. Vai. Mas vamos deixar Guardando essas assinalado, claro. impressões aí, a gente vai seguindo. Uhum. Tá. Eu já 4. tenho meus grafinhos ali, né? Não passo uma página, não passo um parágrafo sem fazer os grifinhos ali Tá. das Meu coisas que espanhol eu acho. também. No espanhol aqui eu botei, não sei se você enxerga aí. Se vai dar pra ver. Uhum. Botei Verdinho, uns amarelo, dedinhos. vermelho. É importante. Tá. Vou lá. 4. Sei que sou um ser humano. Essa é uma proposição. Tá. Para verificar como é ambíguo o sentido dessa proposição, considere-se a sua negação. Interessante que isso é um recurso dele. Não é dele, né? Isso aí já vem, Escolástica faz isso aí, o Tomás de Aquino faz isso aí, o Aristóteles fazia isso aí, considerar a sua posição. Sim. Para Mas verificar, olha, ele é um ele método deu um bem critério de importante. verificação, né? Para E verificar, falseabilidade, né? sim, Do Popper depois. sim. Não sei se depois, na verdade tem que ver isso aí, né? Quando é que o Popper faz isso? Eu até tenho a lógica da investigação científica do Popper aqui. Só um instantinho aqui que eu já vi. Porque é de 1935 a lógica da investigação científica, mas eu não me lembro se está aqui. Esses dias a gente eu vi um vídeo do Popper falando sobre as teorias da psicanálise e tudo mais lá, e é um texto diferente desse aqui, que não é esse Tu sabe que da... eu encontrei estudando os argumentos céticos hoje. Eu tava fazendo vários slides, cara. Desgastei um monte, mas eu tô fazendo uma coisinha legal ali. Aí eu tava pegando as posições que são anticéticas, no caso, né? Uhum, Fundacionalismo, contextualismo, coerentismo e tudo mais. Aí eu achei alguma coisa dos coerentistas, dos contextualistas. Aí encontrei uma imagem que é o Wittgenstein de espadachim dando uma espetada no Popper. O que eu entendi era o que era o Popper, defendendo o uhum, contextualismo. Colocaram ele ali como naquela charge como um representante do contextualismo. Então parece uhum. ter alguma diferença É, importante pode entre. ser que eu não vou achar aqui, porque eu acho que não está aqui mesmo. Na lógica da investigação aqui, mas no caso, se tivesse, eu vou olhar de novo, mas é bem amplo ali. Lógica da investigação científica, 1935, né? 35, vai. Isso aí, o Gurizotti, Uhum. o Wittgenstein. Sim, o Stein tava novo ainda. É. Uhum. Tá, então ele deu aquele critério, né? Para verificar como é ambíguo o sentido desta proposição, considere-se a sua negação. Quando muito, poderia entender-se da seguinte maneira: sei que tenho órgãos humanos. Em espanhol São, tá diferente, tá? Sé que tengo los órganos propios de um ser humano. Não sei que tenho órgãos, mas sei que tenho os órgãos próprios de um ser humano. Tá assim. deixa eu só ver aqui no inglês. O barulhinho das folhas. Bem É no perfeito assim. 4, né? Pois é. Um, deixa eu só ver aqui.
Aforismo 4. I know that I have the organs of a human. Eu sei que eu tenho os órgãos de um humano. De um humano. Diz Essa rima. em inglês. Acho que é. Tá mais ou menos, né? Tá meio perto. Quando muito poderia entender-se da seguinte maneira: sei que tenho órgãos humanos. Por exemplo, um cérebro que afinal ainda ninguém viu. Interessante, ó, a época. Posso. Sim. Claro, talvez ele tenha dito também no sentido da subjetividade, né? Não sei se é isso que ele quer dizer aqui ou se naquela época ainda não tinham. Não tinha muito avanço, e não tinha, provavelmente, né? A década Não, do mas cérebro é a década de 90, que teve mais avanço, assim, significativo de Tá, investigação. mas assim, no sentido de autópsia já tinha, né? Sim, autópsia sim. Até aí era É. só por autópsia. Sim. Só por Mas aí, pós-mortem. mas essa questão de se tem um cérebro, né, poderia ser verificada, digamos, pela autópsia. Já aí, né? Sim, Eu acho, né? sim. Não os detalhes do cérebro, né? É, Mas. isso aí. Mas que pensar de uma proposição como sei que tem um cérebro? O sei que, né? Sei que tem um cérebro. Posso pô-la em dúvida? Interessante, isso aqui sempre faz a gente dar aquela pensadinha, né? Esse tipo de Sim. proposição daí pra ver o que está implicado, né? Como seria colocar em dúvida? Não sei se tenho um cérebro. Posso colocar em cima? Parece que a pessoa já está pressupondo, né? É que nem a base, né? Toda essa discussão aqui de ceticismo, né? Pressupõe toda a resposta, né, ao cético aqui. Dá para fazer pergunta para o cético, mas essa tua dúvida está colocada aonde, né? Sempre que a gente coloca isso tão básico assim, né? Uma questão tão essencial, né? O cara coloca uma coisa tão básica assim, que é o cético se colocando, digamos, né? Essa própria colocação da dúvida dele já é um problemão, né? Pelo menos já parece Sim, com não ter certeza. Por quê? sentido, né? Porque digamos que ele não pode ter uma convicção básica. Nenhuma É, convicção básica. responder, o fato de se responder ao cético já é um problema, porque já Sim. pressupõe que a linguagem dele está sendo colocada em um lugar, o Isso tem cético muito a ver, global. parece ter muito a ver com esse ponto, né? É, Porque tu tá assumindo aquilo ali, sim. aquilo é levado a sério. A própria discussão se dá no espaço que ele está questionando. Sim. Como E se dá essa discussão? eu acho que tem muito a ver e com o que me parece ao longo do que eu já li desse texto aí, e mais adiante, né? Que é isso que ele tá. Esse é o ponto que o Wittgenstein tá tratando. De tipo, tem coisas que não se questionariam. Aí. É, que é um sentido que tem o Tractatus já, né? Que tem que voltar lá para ver, mas das proposições preliminares não, elementares, né? Elementares. Tem que voltar lá e olhar, mas acredito que isso aí já esteja lá. Ele reafirma isso aí nas investigações com a função do galho, né? Não posso cortar o galho. Sim. Isso é demais, né? É. Eu quero que fique mais claro ao longo dos textos quais são os pontos, o que ele usa contra os céticos mesmo, assim, para Sim. poder estabelecer qualquer forma de fundacionismo, né? Qualquer convicção básica primeira, né? Qualquer ponto de partida. Eu quero ver, porque o Wittgenstein vai considerar a questão do contexto, do uso e tal. E parece que vai ter que sempre se esquivar daquilo ali que a gente leu agora há pouco, das características essenciais, né? Em algum lugar que eu li que falando sobre ele, que até naquela introduçãozinha ali das Pensadores, foi ali que eu li isso, que falam que quando se vai pegar os jogos de linguagem e tentar apresentar alguma característica essencial, alguma coisa que pertence a todo jogo de linguagem, aí ali nesse ponto o Wittgenstein já estaria se aproximando do que estruturalismo daquele cara que tu disse que eu falo de Saussure, como é que é o nome dele? Saussure. Ele aproximaria Wittgenstein do estruturalismo dele. Provavelmente esse cara remete a algumas categorias essenciais, alguma coisa que permite descrever a linguagem de uma forma geral. Daí o estruturalismo, né? Só que, claro, eu não vi nada disso, é só uma... Sim, uma coisa interessante uma coisa a a se gente... pesquisar. Tá, vamos seguir então? Tá.
Mas que pensar de uma Pode proposição ser. como sei que tem um cérebro, posso pô-lo em dúvida? Faltam motivos para se poder pôr isto em dúvida. Interessante. Tudo é a seu favor, nada contra. Contudo, pode imaginar-se que o meu crânio aparecesse vazio quando fosse operado. O que tu achou dessa impressão que tu teve agora nesse contudo? Eu tinha lido antes aqui. Contudo, tu diz ou da Não, frase? da frase, né? Que Ah, ele, tá. Imaginar meu crânio parecer sozinho quando fosse operado. só que eu achei que eu tinha a impressão que É esse só a imaginar Não, seria bastante. ele é super amplo, né? E isso aí, no Tractatus, ele dizia que o pensável é possível. E é possível. Então, nesse sentido, não tem nenhuma dissonância aí com. Deixa eu ver no inglês aqui o que Sim, diz. mas a impressão que eu tive foi um pouco diferente. Eu tinha a impressão que tudo é a seu favor, nada contra. Contudo, pode imaginar-se que o meu crânio aparecesse vazio. Pode ser que não seja Peraí, tão onde é que óbvio tá o tudo? Peraí. a impressão que eu tive é a seguinte, ó. O que ele está dizendo é que pode parecer tão óbvio que eu tenho cérebro de modo que eu nem possa, né, nem faria sentido eu colocar isso em dúvida, mas ao mesmo tempo posso imaginar que meu crânio aparecesse vazio quando fosse operado. Só que isso aqui me parece aquele experimento de pensamento extravagante, né? Porque meu crânio aparecesse vazio quando fosse operado. Eu posso imaginar, mas a plausibilidade É isso. disso Não, mínima. o que eu entendo aqui é justamente exatamente aquela função do Tractatus ali, que o que é pensável é possível. Não significa que vai ser realizável. Mas quando eles posso imaginar que meu crânio parece vazio, eu posso imaginar. Isso Sim. não quer dizer que eu tenha razão em imaginar isso, Tá, mas isso aí, né? com isso aí ele estaria. Tive a impressão que com isso ele estaria querendo mostrar que é possível questionar as obviedades. E aí Não, gerando é sentido. possível. Eu acho que ele quer dizer que é possível só na possibilidade, né? É possível, não pode se excluir da possibilidade lógica. Sim, possibilidade lógica. Uhum, Isso, exatamente. não de existência, mas Isso. possibilidade lógica, Sem né? nenhuma Como plausibilidade com relação à existência, né? é, não Tá. tem base para dizer que vai ser assim. Não é uma probabilidade, mas uma consideração de possibilidade, condição de possibilidade, né? Sim. É uma condição de possibilidade, Isso. Sim, é possível. Né? é possível, só isso. Tá. 5. O fato de uma proposição poder revelar-se falsa depende, em última instância, daquilo que eu considerar como determinantes dessa proposição. Outra coisa importante aqui, né? Porque alguém marcou aqui o eu considerar, mas ele tem a ver com satisfying lá, né? Com aquele né? Que foi dito antes. Eu vou até Deixa marcar eu aqui. achar ela aqui em espanhol. Eu O considerar. cara, esse eu considerar, ele ficou grifado às vezes. Mas em espanhol não tem esse elemento, e não tem. Geralmente quando tem eu é uno, mas aqui não tem. Tem assim, ó. Eu vou traduzir, tá? Daí daria assim, ó, literalmente. Que uma proposição possa, em último termo, revelar-se falsa depende do que considere que é válido para decidir sobre isso. Considere. Depende de lo que considere que é válido. Do que se Pois é, considere é que é válido. diferente, Aqui porque no coloca, inglês, coloca indeterminado, do que se considere. Não diz quem está do que considerando. se considere. Isso. É bem interessante isso aí, que no inglês é o 5, né? Sim. Whether, que é. Como? Whether é ser com quanto? A proposição. Acho que é com quanto. Whether. A proposition can turn out false after all depends on what I make count. Eu considero, né? Eu faço contar como I Ah, make tá. count as determinants Tá, mas eu acho que assim, for that o proposition. ah, não é nada a ver com o eu, né? Obviamente. Não é um eu no sentido mais forte, nada assim. No É inglês só porque eu vou né? determinar. Hã? Aí sim. Aqui no inglês é isso sim, né? Depende do que eu faço contar como determinante para as proposições. Literalmente o inglês é assim. Sim, sim, mas eu tô dizendo que o I aí, o I make, né?
Uhum. Não é colocado como o I como uma coisa forte, mas talvez aí a questão do critério, não eu, podia ser alguém, né? Não é esse Tá, não é não. isso que tá Tá, aí, é que eu acho que a gente não tá falando, a gente não tá considerando sobre o mesmo aspecto. Porque eu considero importante esse eu considerar como parte da estrutura da linguagem, né? Sim, tá. Nesse sentido que eu estou falando, que eu dou importância para esse what I may count, o que eu faço contar como determinante para aquela proposição. Determinante dessa proposição. Aqui no inglês diz that proposition, para aquela proposição. Sim, isso aí remete ao uso da linguagem, né? Que é o que a gente vai determinar que seja o que for. Sim. Se a gente, o fato de uma proposição poder revelar-se falsa depende em última Oi, tio instância. Peia. Oi, Telzinho. Tá, velho. Depende em última instância daquilo que eu considerar como determinantes dessa proposição. No alemão não tem o eu aqui, tá, velho? O titio tá falando com fone. Tá, dá um oi, tá te ouvindo. Dá um oi. Oi, tio Pé. E aí, rapaz? Te abanou, viu? Bem, deixa eu pegar Tranquilo? Daqui a pouco o pai já vai. O que você falou? Tá tudo bem contigo? Tudo tranquilo? Que bom. O que ele falou? Que bom. E aí, a gente vai continuar aqui, tá bem, velho? Tá bem. O pai já vai lá. Até mais. Daqui a pouco mais o X, quer dizer, o pastel vai chegar. Ah, tá, não, sem problema. Ali tem uma notinha, Fica bem né? quente, demora. Tem uma notinha ali, ó, Oi? nesse 5 ali, ó, uma seta apontando Eu sistemas. acho que vai Sistemas. entregar daqui mais 18 É, velho, agora. Eu acho que isso aqui é o sistema das proposições, né? Como Eu não alguém quis como é que se diz? Sugerir, quem sublinhou ali o eu, considerar também referente aos sistemas de assunção de proposições, né, da linguagem. Sim, Sistema como o jogo de linguagem como um sistema geral. sim. Tá, vou seguir. Vai. Pode baixar um pouquinho? Tá. Claro. 6. Aí. 6. Beleza. Tô ajeitando. Meu pai, viajei. Veja-se agora. Pode alguém enumerar o que sabe como more? Esse como humor. Porque ele Tá no enumera, alemão ele também. coloca uma lista de proposições que ele considerava. Sim. A minha dúvida era se esse como humor tava no original. Ou se alguém colocou. Sim, aqui também parece. Deixa eu só achar. 6. Sim, como AC. Como AC, more. Como faz more. Diretamente assim, não o creio. Porque de outro modo, a expressão eu sei seria empregada indevidamente. A expressão eu sei. E através Mas aqui. desse uso incorreto, parece revelar-se um estranho e extremamente importante estado mental. Hein? Só um parentezinho que ele diz aqui, se ele coloca aqui, pode alguém, é a outra questão que ele está colocando, porque o Moore não diz eu sei, né? Ele diz que ele tem uma mão aqui, ele mostra, né? Sim. E se ele está colocando isso aqui como o Moore diz eu sei que tem uma mão aqui, o Moore não diz o eu sei, né? Eu acho que tem sim, cara. Tem? Vamos pegar aqui, ó. Peraí que eu tenho morto. Vê aí então, porque eu não me lembro de ter esse eu sei. Deve poder ser encontrado no espaço. Aquela expressão que a gente bateu os olhos nela. Botei meus livros aqui pro estúdio, agora fica tudo aqui, né? Beleza. Quando eu cada das aulas, o cara precisa alcançar alguma coisa, tá aqui. Deixa eu só lembrar onde é que tava isso aí. O meu tá um arco-íris só aqui no livro de caneta. Tá aqui, ele diz assim, ó. Tá aqui, ó. Posso ler? Pode? Ó. E que em muitos outros tempos estive em uma posição de dar muitas outras provas. Isso só me situa mais ou menos nisso, meio, fim. Digamos que é uma página
Antes do fim? Umas 2 páginas pro fim. Tá. Uma página Pode e falar. meia, 2. Pode seguir. Tá. Não, se quiser achar aí, pode achar. Não. Vai lá. Tá. Ele diz assim, ó. Posso provar agora, por exemplo, que 2 mãos humanas existem. Como? Segurando minhas 2 mãos e dizendo, à medida que faço um certo gesto com a mão direita, aqui está uma mão, entre aspas. Tá. E acrescentando, à medida que faço um certo gesto com a esquerda, entre aspas, e aqui está a outra. Bom, daqui em diante eu não falo mais nada. Assim. Não tem, eu sei. Tá, deixa eu ver aqui. Não tem nenhum desses momentos. Deixa eu pegar o do 100 ali, que ali tem alguma coisa. Deixa eu pegar aqui, que tá aqui do meu lado. Que ali tem uma citação dele, que fala do Russell. Eu já vou diretão aqui. Mas esse eu sei aí, não, eu acho que não tá no texto do Moore. Moore, um dos mais influentes filósofos analíticos do século XX, popularizou 2 tipos de argumentos contra o ceticismo que fazem referência a alegações do senso comum, como... Aí aqui não dá para saber se ele coloca exatamente assim, depois eu vou ver mais adiante. Entre aspas, sei que isso é um lápis, ou essa é minha mão. Agora eu vou lá no argumento dele, quando ele fala do Russell. Esse sei que isso é um lápis não é dele, né? Olha aqui, ó, o texto do Moore. No entanto, o que eu quero finalmente enfatizar é o seguinte: a visão de Russell de que não sei por certo se isso é um lápis, ou se você é consciente, repousa, se estou correto, em não menos do que 4 suposições distintas. Então aqui já está admitindo que ele diz que sei. Eu sei. Porque ele vai tentar mostrar, ele vai tentar retirar do Russell 4 suposições, que obviamente ele vai querer recusar. E o Russell diz que ele não sabe por certo se isso é um lápis ou se uma outra pessoa está consciente. E ele vai dizer que ele sabe. Ele está aqui assumindo já. Agora eu vou lá no final. Ó. Não posso deixar de responder. A mim parece mais certo eu saber que isso é um lápis e que você é consciente do que achar que qualquer uma dessas suposições é verdadeira. Que dirá as 4. Só que eu estou no sem argumentos, tá? Tá. Aí então ele está dizendo, ó, a mim me parece mais certo eu saber que isso é um lápis. Ou seja, como eu disse, concordo com o Russell que 1, 2 e 3 são verdadeiros, mesmo assim, a respeito de nenhuma delas eu tenho tanta certeza quanto tenho de saber que isso é um lápis. Mas ainda não penso que seja racional ter certeza acerca de qualquer uma dessas proposições, como de saber que isso é um lápis. Ele tem certeza de que sabe que isso é um lápis. Isso dá para tirar das próprias palavras dele. Tá. Aí no finalzinho, posso provar agora, por exemplo, que existem 2 mãos humanas. Como? Erguendo as 2 mãos. Aí foi aquilo que eu te disse ali, que é, entre aspas, esta é uma mão e, entre aspas, esta é outra. Mas nas palavras do texto ali, ele assume. Sim. Essa